Olá, aqui é o Plauto falando. Queria mostrar nesse vídeo um novo software que eu desenvolvi, que eu chamei aqui de Quiz Matemático, tá? Então, vou abrir ele aqui para demonstrar. Então, é uma ferramenta que eu criei para nós trabalharmos as 4 operações de matemática com os alunos. Então, é tipo um joguinho, quiz mesmo, só que é tudo automatizado, né? Então, vou mostrar aqui, deixa só a ferramenta abrir. Então, essa ferramenta demorou um pouquinho para abrir, porque meu computador está lento no momento, tá? Mas ela abriu aqui. Então, olha só. Eu chamei aqui de operações matemáticas. Aqui nós temos 2 botões, praticamente. Um botão para a gente cadastrar as perguntas que nós queremos. E o botão de iniciar, onde inicia realmente o quiz, tá? Então, eu vou clicar aqui em perguntas, cadastro das perguntas. Repare que aqui eu coloquei até 20 perguntas, né? Até 20, ó. Então, e aqui você pode cadastrar até 20. Então, pode fazer um esqueminha bem legal. Então, por exemplo, aqui eu já tenho cadastrado algumas perguntas. Só para entender, você coloca aqui a pergunta. Então, a pergunta 1 eu coloquei 2 vezes 4. Aqui o tempo, você cadastra o tempo para resposta em segundos. Então, eu coloquei 6 segundos para responder 2 vezes 4. E aqui a resposta da pergunta. 2 vezes 4 é quanto? É 8, né? Aqui na questão 2, ó, só ir mudando aqui em cima na aba. A pergunta 2 eu coloquei 3 vezes 7. O tempo para a resposta, 6 segundos. E a resposta da pergunta, né, 21. 3 vezes 7, 21. E assim eu vou cadastrando, né? Vou cadastrando aqui todas as perguntas. Depois eu clico aqui no botão salvar. Essas perguntas vão ser salvas num banco de dados, aqui local mesmo, tá? Não precisa de internet. Então, após cadastrar todas as perguntas, lembrando que aqui o tempo em segundos, dependendo da complexidade da pergunta, né? Esse tempo pode ser maior ou menor. Pode ser, você quer, por exemplo, 2 minutos, você tem que colocar em segundos, então seria 120 segundos. 1 minuto e meio seria 90 segundos, tá? E assim por diante. Aqui ver todas as respostas, ó. É um esqueminha que eu montei para a gente poder ver todas as respostas que foram cadastradas, de 1 até 20. Aqui o tempo, né, com a resposta devida. Eu posso imprimir, né, para ficar mais fácil. Depois para correção das atividades dos alunos. Após isso, eu fecho essa tela e vou começar o jogo. Então, eu vou demonstrar aqui. Veja que ele faz um sinal para alertar o aluno que foi demonstrada a pergunta 1. Já acabou o tempo, já fez outro sinal, foi para a pergunta 2. Novamente, já acabou o tempo, foi para a pergunta 3, né? E assim por diante. De acordo com o tempo que você determinou, as perguntas serão passadas uma atrás da outra. E o aluno, qual que é o que eu pensei aqui? Ele vai vendo as perguntas e vai anotando as respostas. Pergunta 6 é a resposta tal. Pergunta 7 é 16. No final, né, do tempo, a gente vai recolher e vai ver aqueles alunos que mais acertaram, ou aquele que mais acertou, e esse será o vencedor do quiz, tá? Então, aqui eu cadastrei 20 perguntas, então ele vai chegar até o 20. Cadastrei um tempo curto, só para demonstração mesmo. Por exemplo, esse 1256 vezes 11, não dá para fazer em 5 segundos, né? 2500 dividido por 5, pergunta 12. Pergunta 13, 32.548 dividido por 4. E aí ele vai fazendo, mas aí ele escuta o sinal, ele já sabe que trocou a pergunta, ele tem que olhar na tela para ver a pergunta nova. E assim o programa vai alertando ele quando as perguntas forem se alterando. Pergunta 16. É uma expressão, pergunta 17, mais uma expressão. Claro que eu teria que dar um pouquinho mais de tempo, mas aqui é só para demonstrar a ferramenta, tá?
E a pergunta 20. Repara que ali deu 8 ou 7 segundos para fazer uma subtração. Depois, acabou o tempo, vai para o fim, né? E aqui, claro, aí você acabou o jogo. Uma questão, se eu quiser dar só 10 perguntas, eu chego na 11 aqui, na 11ª questão, apago isso daqui, né? Apago a pergunta e deixo o tempo vazio. Nesse caso, ele vai chegar até a 10ª questão, né? Eu posso, inclusive, escrever no lugar da pergunta, escrever fim, né? Aí a pessoa vai saber que acabou o jogo. É só deixar o tempo vazio, que o programa não vai continuar a partir da 10ª questão, tá? Então é essa ferramenta que eu queria mostrar. Valeu, obrigado. Se interessar, claro, pode entrar em contato comigo.